Muito bem, vamos lá então, porque hoje eu preparei uma aula extremamente poderosa para você. Nessa aula eu vou te revelar tudo, absolutamente tudo o que você precisa saber para você fazer o seu primeiro atendimento. Então, se você é PNL Practitioner, se você é coach, se você é terapeuta, ou até mesmo se você vai treinar a sua equipe como líder, você precisa assistir essa aula. Porque aqui eu vou tirar uma dúvida que muitas pessoas têm, que é como fazer esse primeiro atendimento. O primeiro atendimento ele é um momento muito delicado, porque a maioria das pessoas sai de uma formação, termina de pegar o seu certificado e não sabe exatamente como atuar, o que fazer, como lidar com o cliente, como lidar com os desafios, como que age nessa primeira sessão, como que lida com as inseguranças. Ela é realmente complicada, porém ela é extremamente importante, porque é na primeira sessão que você vai explicar para o cliente como que funciona, é na primeira sessão que você vai impactar o cliente, é na primeira sessão que você já começa a mostrar o poder da PNL na vida do cliente. É justamente nessa primeira sessão que você também fecha o contrato de venda, quando você fecha um processo completo. Então é muito importante você estar preparado para poder fazer isso. E nessa aula, vai ser uma aula profunda, vai ser uma aula completa, você deve estar vendo aí que não vai ser uma aula curta, porque eu realmente quero te entregar algo muito poderoso e algo de muito valor. Eu já fiz diversos cursos e eu sinceramente cheguei a fazer um curso uma vez no valor de R$97 e o que eu vou te ensinar aqui tem muito mais conteúdo do que nesse curso que eu fiz de R$97. Porque o que eu vou te passar aqui não é algo que eu simplesmente aprendi, não. É algo que eu vim desenvolvendo após mais de 2.000 horas de atendimento individual, utilizando a PNL, utilizando o coach, utilizando a mentoria. Ou seja, são mais de 2.000 horas de atendimento um a um, ajudando pessoas a alcançar os objetivos delas, a reprogramar propriamente, a mudar comportamentos destrutivos. E hoje eu peguei e vou revelar aqui para vocês. Isso daqui é um breve de um roteiro do que nós vamos falar para vocês. Pode ver, tem bastante páginas aqui. Eu vou estar fundamentando nisso. Porque o que eu vou falar para você hoje? Eu vou te explicar qual que é o objetivo da primeira sessão. Eu vou te explicar como que você se prepara para a primeira sessão, como que você estabelece rapport na primeira sessão, como que você inicia a primeira sessão. E para isso, para te explicar como que você inicia a primeira sessão, eu vou chamar a minha esposa e sócia, a Nath, aqui, para a gente simular uma sessão. Eu vou fazer uma sessão com ela, onde a gente vai utilizar uma ferramenta poderosa. Você vai ver a gente conversando aqui, estabelecendo a sessão. Então você vai ver o início, as perguntas que eu faço, como que eu abordo o decorrer da sessão, como que eu aplico a ferramenta na prática com a pessoa. Depois a finalização, como que você termina o processo, como que você termina essa sessão. E depois como que você inicia o diálogo de venda, quais são as perguntas que eu faço que fecham um contrato. Essas perguntas, esse sistema que eu utilizo de venda, hoje eu fecho em média de cada 10, 8 pessoas quando eu faço essa sequência de perguntas e eu vou revelar aqui para você. Porém, eu estou te dizendo que isso daqui vai ser realmente profundo e transformador para mudar a sua vida, porque não vai ser somente uma aula onde eu vou explicar a teoria, onde eu vou te mostrar a prática. Eu vou te dar essas ferramentas. Exatamente, eu vou te dar gratuitamente essas ferramentas. Eu vou te dar o roteiro, um script para você seguir, então você assiste a aula para você entender como funciona. Depois eu vou te dar o script em PDF para você fazer download, para você poder seguir. Aí você imprime, você acompanha, isso vai te dar um suporte para você ter confiança na hora de fazer a primeira sessão. Mas não vou te dar somente esse script para você fazer. Eu vou te dar também a ferramenta que eu vou utilizar aqui com ela. Você vai ver durante essa aula que eu estou dando para você que essa ferramenta ela é muito poderosa. Uma ferramenta extremamente profunda. Eu vou dar ela para você de graça, sem cobrar nada. Vai estar aí para você poder fazer o download no vídeo. E como se tudo isso ainda não tivesse bom, o que eu vou fazer para você? Eu ainda vou te dar a minha ficha de sessão. Exatamente, essa ficha de sessão é para quando finaliza a sessão. Então tem o início da sessão, a ferramenta durante e depois, quando finaliza, nós temos essa ficha de sessão. Eu vou te explicar para que ela serve. Eu vou também te dar ela para você poder fazer download. Então essa aula não é uma aulinha, não é algo simples, vai estar realmente profundo aqui para você. Eu vou estar te entregando tudo. Na hora que eu estava preparando, eu pensei, o que eu faço aqui? Eu faço algo explicando mais ou menos, respondendo algumas perguntas de alunos, ou eu vou lá e faço algo realmente completo, algo realmente profundo, a melhor aula sobre isso que eu já vi em toda a minha vida. Eu decidi fazer isso, o melhor que eu pude para você. Então, o que eu peço para você é para simplesmente se inscrever no canal. Aproveita, se inscreve no canal se isso te agrega, se isso te interessa.
interessa, inscreve no canal, clica no sininho, também dá um joinha e não se esqueça também de comentar no vídeo. Comenta também no vídeo o que achou da aula, se gostou, se não gostou, que eu estou sempre lendo os comentários e quando eu consigo eu respondo os comentários também. Então vai lá, aproveita e se inscreva na nossa aula para você ter mais aulas como essa, para você se aprofundar ainda mais em assuntos como esse, para você poder treinar o seu cérebro, para você transformar a sua vida, para você ter uma vida plena. Perfeito? E se inscreve lá no canal que a gente vai iniciar a nossa aula. E muito bem, para a gente entender então essa dinâmica de uma primeira sessão, a primeira pergunta que nós temos é justamente qual que é o objetivo da nossa primeira sessão, o que a gente tem que fazer na nossa primeira sessão. E nesse primeiro momento, o que nós temos que fazer é educar o cliente, mostrar para ele o que é a PNL, ou mostrar o seu trabalho, o que você pretende fazer. Mas lembre-se, esse educar não é dar uma aula completa, não é você ficar explicando teoria, tem que ser uma explicação simples, uma explicação breve. Eu vou te dar um modelo depois daqui eu utilizo para você poder se inspirar, para você simplesmente mostrar basicamente o que vai ser. E depois que você educou, mostrou um pouco, explicou um pouco da teoria, é importante você ir para a prática, porque é a prática que vai educar, não é o que você vai falar, o que você vai explicar. Quando você explica algo, você traz uma breve visão sobre como será, mas quando você começa a aplicar a ferramenta, aí a pessoa entende de verdade. Então você vai explicar brevemente o que você vai fazer, qual que é a proposta, depois você vai para a ferramenta. E a ferramenta que eu gosto de utilizar muito quando você está em dúvida, está inseguro, a melhor ferramenta para você utilizar é uma onde você vai especificar objetivos, que é justamente a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta aqui que ela está realmente estruturada para você de fato impactar o seu cliente já nessa primeira sessão. Então você vai lá, você vai educar o cliente, você vai utilizar uma ferramenta de especificação de objetivos e é claro, né, nesse momento onde você fecha um processo completo com mais sessões. Não adianta você tentar chegar, vender 10 sessões de uma vez. Ah, vem cá, compra o meu processo completo. Não funciona assim. O que você tem que fazer é trazer a pessoa primeiro para essa primeira sessão com você, onde nessa sessão você vai educar ela, você vai gerar uma transformação na vida dela e depois você oferece algo maior. E essa primeira sessão você pode fazer gratuita, que eu não recomendo, você pode cobrar um valor mais baixo, que às vezes é a melhor opção. Mas traga o cliente, você vai educar, você vai estruturar, utilizar uma ferramenta e depois você vai então fechar o processo completo. E muito bem, o segundo ponto extremamente importante que nós precisamos ressaltar é os princípios para você ter uma excelente sessão, para você realizar um excelente processo. O que são princípios? Nós temos as regras, eu estou te dando aqui um passo a passo, eu estou te dando aqui um caminho para você seguir, eu estou te mostrando como que funciona. Isso é um caminho, porém na prática, a hora que você vai entrar no campo de atendimento, a hora que você vai estar interagindo com a pessoa, você vai perceber que nem todos os caminhos dão para ser seguidos da mesma forma. Você vai precisar mudar às vezes alguma coisa. E se você fica só fixado aos passo a passo, nessas horas você se perde. Que é aí onde você fica inseguro. E quando você tem esses princípios, eles servem como se fosse uma luz lá no fim do túnel que mostra a direção que você tem que seguir quando você está se sentindo perdido, quando parece que as coisas estão fugindo um pouco do seu controle. Esses princípios eu fui observando eles nesse decorrer dessas 2.000 horas. E eu vou revelar eles aqui para você poder entender melhor sobre eles, que são coisas que é interessante você ter também, você assumir isso para você. Porque quando você faz isso, você vai aumentar significativamente a sua confiança para lidar com os imprevistos que vão acontecer durante o processo. E desses princípios, o primeiro é: sinta compaixão pelos defeitos do seu cliente. Preste atenção nisso. Sinta compaixão pelos defeitos do seu cliente. Porque quando você vai conversar durante uma sessão, durante o atendimento, algo que provavelmente vai acontecer é a pessoa começar a expor o lado obscuro da vida dela. Porque todos nós temos aquele lado obscuro, aquele lado que a gente às vezes não quer aceitar que tem, porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. E quando o cliente começa a colocar, às vezes, algo ali que vai contra o seu valor, por exemplo, você talvez é uma pessoa que gosta muito dos seus pais, e chega um cliente que fala que não gosta tanto de ver os pais dele. Então percebe? Isso daí pode chocar algumas pessoas. E entre outras situações que podem ocorrer. Mas quando você aprende a amar esses defeitos, a amar aquilo que está no seu cliente, que talvez você não concorde,
você começa a quebrar isso. E aí você sai do campo do julgamento para entrar no campo da empatia. E se você não tiver empatia, se você não conseguir gerar esse nível de rapport, você simplesmente não vai conseguir estabelecer uma boa sessão. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter é justamente esse princípio de amar os defeitos do cliente. Eu vou passar para frente, tem uma âncora que eu realizo antes da sessão também. Mas esse é o nosso primeiro princípio. O segundo princípio também que você precisa ter, que vai te trazer muita segurança, é entenda as ferramentas, mas não fique preso a elas. Muitas pessoas vão lá e tem uma ferramenta, e a ferramenta é uma sequência de perguntas, e a pessoa fica presa ali àquelas perguntas, ou então fica preso àquela forma como a ferramenta é aplicada, e por ficar preso, tão engessado, às vezes não consegue adequar a ferramenta ao cliente. Porque esse é o segredo, é você ter o foco no cliente. Então você precisa entender a ferramenta. É como se você tivesse ali uma chave de fenda, um alicate, cada uma tem um objetivo. E quando você entende isso, você consegue manuseá-las melhor. Você consegue adequar a ferramenta para a situação do cliente. Porque cada cliente é único, cada cliente tem uma visão diferente, cada cliente tem um objetivo, cada cliente responde ao processo de uma forma diferente, responde às ferramentas de uma forma diferente. E quando você fica preso à ferramenta, vai lá, não, vou decorar pergunta A, pergunta B, pergunta C, e vou seguir essa ordem estritamente, você às vezes desgasta muito o cliente, não consegue ter um bom desenvolvimento, a ferramenta ela não é aplicada, mas quando você entende o motivo, não, essa ferramenta aqui, a modelagem, para que serve a modelagem? A modelagem é você ajudar a pessoa a encontrar inspiração ou formas de agir baseado em outras pessoas que tiveram sucesso. Quando você entende esse mecanismo, quando você entende esse motivo, fica muito mais fácil para você orientar a pessoa na hora. E um outro fator outro princípio poderoso que você precisa ter é agir com naturalidade e evitar ficar lendo texto. Muitas pessoas ficam inseguras e vai cair lá naquele negócio de daqui a pergunta A e vai ler. Não, a pergunta A é não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. E fica travado. O cliente sente mal. Imagina eu lendo assim para você e pedindo para você responder. Fica muito mecânico. Então você tem que entender a ferramenta por isso. Você não precisa ler ela. Se você sabe que a ferramenta está ali, você vai conversando com o cliente. Que é como eu vou fazer com a Nath aqui depois. Eu vou te mostrar também como que eu aplico essa ferramenta de um modo natural para você poder se inspirar também. Nosso próximo princípio é prefira manter o foco no que o cliente está vivendo no presente. Muitos clientes eles querem criar metas que eles vão começar daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 50 anos. É normal, tem pessoas que às vezes começam a planejar coisas lá na frente. E tudo bem, às vezes você vai ter que fazer isso, planejar algo que não vai começar agora. Mas se você puder, tenta trazer para o presente. Porque a pessoa pode fazer em 1 semana, porque a pessoa pode fazer num curto período de tempo. Porque se você começar a planejar para daqui 1 mês, a vida muda muito, as coisas acontecem muito rápido, daqui 1 mês, talvez a pessoa nem queira mais isso. Então ela precisa ali começar antes. Tem pessoas que têm, a gente vai ter também que estar sempre atento ao cliente, às necessidades dele. Tem pessoas que gostam de planejar um pouco mais para frente, mas se ela está planejando lá para frente e o agora não está estruturado, todos os passos, a próxima semana dela não está totalmente perfeita, talvez ela deveria focar mais na primeira semana. Então a ideia é trazer sempre para o presente. É claro que você também não pode obrigar o cliente. Se você obrigar o cliente a fazer isso, você vai estressar ele e vai acabar perdendo. Então se o cliente realmente quiser focar no futuro, perfeito. Mas se você perceber que ele está trazendo, tenta trazer para o presente, para algo que pode ser feito agora, para poder surtir resultado agora. Porque muitas pessoas ficam somente no campo da teoria, e só planejam, e fica tudo na cabeça, ou fica tudo no papel, isso daí não serve para nada, não vai mudar a vida da pessoa. Ela precisa entrar para o campo da ação. É por isso que quanto antes ela entra em ação, antes começa a transformação. Por isso que é interessante, então, trazer sempre o foco para o presente. E outro princípio extremamente profundo e importante, que é necessário desenvolver um feeling até para começar a entender ele, mas que você deve se concentrar nisso já desde o começo, que é resolver os problemas na raiz e não resolver os sintomas na superfície. Isso daí é realmente, não tem um padrão para ensinar como que faz isso. Você vai desenvolvendo um feeling, você vai começando a sentir. Mas se você está ali só fazendo uma sessão no sentido onde não está resolvendo o problema, onde não está realmente caminhando, não está surtindo efeito, talvez você está na superfície. Então é sempre necessário buscar identificar a origem do problema, a raiz do problema, o que realmente está gerando esses sintomas, o que está gerando o resultado negativo, aquilo que se você mudar, resolve aqui na frente. E muitas pessoas ficam somente na superfície. Como eu disse, isso é um certo feeling, mas sempre se atente a isso. Será que essa é a raiz do problema? Essa é a pergunta
pergunta que você tem que se fazer. Será que agora eu estou lidando na raiz do problema? Será que é realmente isso que está causando ou eu estou lidando com um sintoma? E quando você começa a fazer essa pergunta, você começa a se atentar a ir em busca da raiz do problema e aí você realmente transforma a vida da pessoa. E outro princípio que nós não podemos esquecer é mantenha o seu mapa atrás da porta. O mapa, quando a gente fala, é do mapa mental, da sua visão do mundo, da sua opinião, dos seus valores, das suas crenças, aquilo que você tem como visão pessoal, tudo aquilo que você acredita. Então, quando a gente fala de manter o mapa atrás da porta, é você não deixar que o seu mapa, que a sua personalidade, que a sua identidade, que as suas crenças entrem na sessão. Não deixar que você comece a opinar dentro da sessão. E quando a gente fala de manter o mapa atrás da porta, a gente está falando simplesmente de você aprender a fazer o cliente a construir respostas ao invés de você dar respostas para ele. Porque quando você está dando uma resposta, você está colocando o seu mapa. Então o cliente chega, eu estou com o desafio X aqui na minha vida. Aí eu falo, por que você não faz isso? Estou colocando meu mapa, estou colocando minha opinião, estou colocando a minha experiência de vida. E não é justamente esse a ideia principal. O que nós temos que fazer primeiro é fazer o cliente encontrar respostas. E como que a gente faz isso para não colocar o nosso mapa? Fazendo perguntas. Silas, eu estou com o desafio X. E qual que seria a melhor forma de você lidar com isso? Eu não sei. E qual que é outra pessoa que sabe lidar com isso? Fulano. Aí você começa a entrar na modelagem, você ajuda a pessoa a construir uma resposta. Então percebe? Você pergunta para ela, avalia o que ela sabe, leva para modelagem, leva para dissociação, leva para alguma ferramenta da PNL que ajuda a pessoa a construir respostas. Porque a PNL é para isso, é para ajudar a pessoa a construir resposta. O que pode acontecer, em algumas vezes a pessoa realmente usa um monte de ferramenta, nunca aconteceu, mas a pessoa não chega em nenhuma resposta. E aí você pode cair para essa questão onde você coloca o teu mapa. Aí já virou mentoria. Então é o que eu estou fazendo aqui com você. Eu não estou te perguntando, o que você pode fazer? Não, eu estou te dando a resposta. Eu estou entregando para você, eu estou colocando o meu mapa aqui para você. Mas daqui não é uma sessão. Isso daqui está mais próximo de uma mentoria, que é onde eu coloco os caminhos para você. Mas o segredo é justamente você fazer o contrário. Porque normalmente quando a gente vai cair para a mentoria, a gente pode bater nos princípios da pessoa. Talvez para você algo é certo, essa pessoa não gosta tanto disso, ela não concorda tanto. Talvez faz sentido para você, para a pessoa não. Então por isso que é importante primeiro sempre, principalmente quando está voltado para o lado pessoal, primeiro sempre você extrair a resposta da pessoa. Perguntando o que ela já sabe, fazendo ela lembrar de situações, por meio da modelagem, por meio da dissociação, por meio da ferramenta da criatividade, fazendo ela desenvolver a criatividade dela, entre outras ferramentas da PNL. Então, esse é o nosso princípio de mantenha o seu mapa atrás da porta. E o próximo princípio é, toda sessão deve finalizar com tarefas e metas que sejam executáveis, mesmo que seja uma mudança de um comportamento, mesmo que seja às vezes ler uma frase para reforçar uma nova programação mental, desde que seja uma âncora, desde que seja uma tarefa talvez mais complexa como um planejamento, mas toda sessão tem que sair com algo que sai do campo das ideias e entra para o campo mecânico, para o campo da ação, porque se ficar só nas ideias, repetindo, não serve para nada, precisa sair das ideias e entrar para o campo da ação. Então toda sessão você tem que oferecer, você tem que propor ou extrair da pessoa alguma tarefa, que é justamente isso daí que a ficha de sessão, uma das partes dela é para você justamente anotar isso, quais são as metas, quais são as tarefas que a pessoa se propõe, para você encerrar essa sessão com chave de ouro e para a pessoa entrar em ação e ter transformação na vida dela, porque sem ação, sem transformação. E o último princípio, que é um princípio também extremamente importante, é conheça a metodologia de outros profissionais. Então conheça, modele, estruture tudo, aprenda o máximo que você puder com essa aula que eu estou te dando de graça, faça outros cursos pagos sobre isso também, que tem outras pessoas que cobram para ensinar isso, e aprenda ao máximo, conheça outros coaches, conheça outros praticantes da PNL, vai lá, veja como eles façam. Aprenda o máximo com eles, mas sempre seja você. Porque não adianta você pegar somente as estruturas das outras pessoas. Você precisa, para se tornar um profissional, você precisa se diferenciar. E a única forma de você se diferenciar de verdade é sendo você. Então, aprenda o máximo que você puder, estruture, pega aqui, mas sempre coloque a sua essência. Sempre coloque a sua história, sempre coloca os aprendizados que você teve. Até porque quando você coloca a sua história, quando você coloca os seus aprendizados, as transformações que você já teve, você gera autoridade, você pode gerar rapport e isso colabora. E é claro, fica muito mais natural, a sessão flui, a pessoa sente muito mais confiança em você
E quando a pessoa sente confiança em você, presta atenção nisso. Quando a pessoa sente confiança em você, ela se sente mais segura para conversar sobre coisas, às vezes, que ela não conversaria com outras pessoas. E é aí que o processo começa. Quando a pessoa confia em você e conversa com você coisas que ela não se sente confortável para conversar com outras pessoas. Coisas que às vezes não conversa com o marido, não conversa com a esposa, não conversa com os amigos, não consegue conversar com ninguém, porque às vezes ela não confia. Mas se ela sentir confiança em você, ela começa a trabalhar. E às vezes o que está travando a vida da pessoa é justamente isso, coisa que ela não consegue conversar com outras pessoas. Então por isso que é importante você pegar um monte de metodologia. Só que se você virar mecânico, ninguém confia em um robô, ninguém confia em algo mecânico. Você precisa colocar sua identidade, você precisa colocar sua personalidade, pois é isso que vai transformar você em um profissional. E dito esses princípios, nós vamos agora para a nossa próxima etapa. Muito bem, agora que eu vou conversar com você é justamente uma pergunta que a Ana Paula, que é aluna, fez. Ela perguntou como que você faz para se preparar para essa primeira sessão. O que é preciso para você se preparar para essa primeira sessão? Bom, no primeiro momento, o que você precisa é dominar pelo menos 10 ferramentas. Você precisa conhecer 10 ferramentas. Não necessariamente você vai usar essas 10 ferramentas. Mas se a sessão fugir um pouco para um lado, fugir um pouco para o outro lado, fugir um pouco do seu controle, se você tem esse arsenal de segurança, se você conhece mais ferramentas, você consegue o quê? Ter um rebolado. Você consegue lidar com os imprevistos que podem ocorrer na primeira sessão. E quando eu falo de conhecer 10 ferramentas, não é necessariamente você ter aplicado 10 ferramentas com todo mundo. Não! O primeiro ponto que você tem que fazer é aplicar as ferramentas com você. Então você pega as ferramentas e auto-aplica elas. Todas as ferramentas elas são auto-aplicáveis. Você consegue aplicá-las em você. E quando você aplica em você, você consegue descobrir para que aquela ferramenta serve. E se você sabe para que ela serve, quando o cliente vem com um problema, você consegue perceber, eu acho que isso daqui a modelagem serviria. Essa daqui eu acho que uma estratégia de ancoragem, isso daqui talvez criatividade Disney, isso daqui. Você vai tendo esse rebolado, você vai conseguindo lidar, você vai conseguir ter mais opção. E aí você domina. Então o primeiro ponto para você se preparar é você, pelo menos, utilizar as ferramentas com você 10 vezes, para você ver aquelas que você gosta. Porque, por exemplo, tem muita gente que gosta, tratando do coach agora, da roda da vida. Eu não gosto da roda da vida. Eu utilizei essa ferramenta comigo umas 3, 4 vezes. Às vezes eu até faço para mim poder balancear como tá as coisas, mas eu não gosto de usar. Eu acho que mais de 300 pessoas que eu atendi, acho que eu utilizei ela uma vez só. Eu não gosto, eu fiz ela comigo e eu não acho que é a melhor ferramenta para gerar um resultado profundo na vida da pessoa. Não que ela seja uma ferramenta ruim, mas a forma como eu aplico a minha metodologia, ela não faz sentido. Eu prefiro fazer uma pergunta assim, qual área da sua vida você acha interessante a gente trabalhar, do que utilizar a roda da vida para a pessoa elencar. A pessoa às vezes já sabe, Silas, eu quero relacionamento. Então eu já resumo tudo, porque essa é a minha metodologia, não funciona para mim. Eu não gosto, mas talvez você goste, se você gostar tá tudo bem, ok, utiliza, mas você precisa do quê? Usar. Você precisa experimentar, porque depois que você experimenta, você vai saber se você gosta ou não. Depois que você sabe o que você gosta, você começa a desenvolver a forma como você utiliza aquela ferramenta. E você vai se tornando um profissional. Então o primeiro ponto é esse, utilize ferramentas para você ver as que você gosta, as que você não gosta e aprenda a entender o motivo delas, pois isso daí vai te dar todo um preparo. E depois para você fazer, para se preparar, o que você vai precisar é de um local. Então se você está começando, uma opção muito boa é atendimento online. Você pode fazer pelo Zoom, por videochamada, e pode utilizar o próprio celular, pode utilizar notebook, a pessoa também, é bem simplesinho, só você colocar aí zoom.us no Google, para procurar, estuda um pouco como que funciona a ferramenta, é gratuita. Eu utilizo muito dessa ferramenta para atendimento, hoje eu faço, a maior parte dos meus atendimentos são online, eu utilizo muito dessa ferramenta e você consegue alcançar pessoas em diversos lugares, consegue fazer uma sessão mais tranquila. Se você está começando, eu recomendo essa opção. E outra coisa também para quem está começando é atender na própria casa. Também é válido desde que, presta atenção, se você for atender na sua casa, você precisa controlar o ambiente. O que é controlar o ambiente? É estar num local onde você tem certeza absoluta que não vai passar criança correndo e gritando, que não vai chegar pessoas fazendo baderna. É um local ali que mesmo que seja a tua sala, mas que a casa esteja vazia. Você não consegue ter um escritório, ter um cômodo próprio para isso. Para a pessoa realmente se sentir segura, se sentir extremamente confortável. Então dentro de casa, essa é uma opção.
desde que você consiga ter esse controle do ambiente. Na casa do cliente eu não recomendo, por quê? Porque você não tem controle do ambiente, então tem muitas interferências que podem afetar o seu desenvolvimento, desenvolver a sessão. Outra questão é cafeterias. Tem algumas cafeterias que são calmas, são tranquilas, um pouco mais, são espaçosas em alguns shoppings. Você pode optar também, você faz uma sessão ao ar livre, é gostoso, já realizei sessões assim também antes de ter o escritório no começo e foi bem interessante. E depois você pode ter a opção do coworking, você pode alugar o coworking ou pode ter um escritório também, que é o meu caso hoje. Mas são essas daí as principais opções. E para quem está começando, o mais interessante é online, em primeiro lugar, talvez uma cafeteria em segundo lugar, em terceiro lugar, a própria casa, se conseguir ter esse controle do ambiente. E outra coisa que você vai precisar para o atendimento são ferramentas impressas, então tem aqui a minha pasta, onde fica várias ferramentas impressas, dependendo da sessão, dependendo da situação, eu tiro uma ferramenta daqui. Você vai precisar de papel, vai precisar de caneta, alguma coisa para beber, sem muito segredo. E conhecendo as suas ferramentas, talvez você perceba que você precisa de alguma coisa a mais. Então, algumas ferramentas utilizam folhas, utilizam aqueles stick. Então, você pode precisar de algo a mais, dependendo das suas ferramentas que você tem preferência para utilizar. E muito bem, agora a gente vai começar a se preparar de fato para iniciar o atendimento. Daqui a pouco eu vou chamar a Nath aqui, daqui a pouco a Nath vai estar aqui sentada, a gente vai começar a realizar a aplicação de uma ferramenta para a gente aprofundar, mas agora nós estamos naquele momento antes da sessão. Aquela meia horinha antes da sessão. O que é que você faz nessa meia horinha antes da sessão? Você precisa preparar o local, você precisa ter as ferramentas impressas, então você já tem que ter um grupo de ferramentas que você gosta de utilizar, imprima elas, deixa em uma pasta ou deixa em algum tipo de arquivo para você poder ter bastante acesso. O que você vai fazer também é estudar a ferramenta que você vai utilizar. Então nós vamos utilizar uma ferramenta hoje, que é a especificação de objetivos, é a ferramenta que eu escolhi para a gente dar essa primeira sessão, que ela é extremamente profunda, ela vai conseguir trazer muitos resultados nessa primeira sessão. Então você vai dar uma estudada, você vai ler as perguntas dela, você vai entender a lógica dela, para você não ficar mecânico lendo. Estado desejado, escreva abaixo o seu objetivo com foco. Para você não fazer isso, então você vai estudar para você entender, para você poder deixar fluir com mais naturalidade também. Outra coisa que você pode fazer é estudar a informação dos clientes. Então, dependendo, às vezes você pode fazer um questionarinho, o que você gostaria de trabalhar, você pode já fazer um levantamento e estudar a empresa do cliente, estudar a vida dele, pegar algumas informações antes e dar uma lida para você ir se conectando com isso. E antes da sessão iniciar, o mais importante que eu acredito é você fazer a âncora da empatia, que é uma âncora que eu desenvolvi, que é justamente o que eu faço, eu coloco a mão no coração, fecho os olhos, imagino o cliente na minha frente, e aí eu digo para mim mesmo mentalmente, eu honro e respeito todos os seus defeitos. Eu vou dizendo isso até conseguir sentir esse amor pelo lado negativo, pelos defeitos, pelos erros do cliente, para quando ele chegar aqui eu estar realmente receptível para poder lidar com ele, para estar entendendo que eu estou conversando ali com uma outra alma humana e poder tratá-lo da melhor forma possível, com foco em resolver, com foco em ajudar, com foco em desenvolver, não com foco em julgar. E quando você não faz isso, quando você não faz essa âncora, você às vezes pode julgar sem perceber, você às vezes pode deixar o seu mapa interferir em alguma hora e passar como um julgamento, como uma crítica para o outro cliente e gerar um certo atrito. E tudo isso daí vai estar no roteiro também, lembrando, vai ter o roteiro em PDF. Nesse roteiro eu vou estar te explicando isso, o que você faz antes da sessão, quais são os princípios, como que você faz para você estabelecer rapport, como que você inicia a sessão, a hora que o cliente chegou, está sentando, como que você inicia a sessão, vai estar lá, a ferramenta, como que você utiliza a ferramenta, como você encerra a sessão e como que você abre negociação, para você poder fechar. Vai estar tudo lá no script também. E agora a gente vai então para a nossa próxima parte. E antes mesmo da sessão realmente começar, uma coisa importante é a gente lembrar de estabelecer rapport.
você precisa estabelecer rapport. O que é rapport? Rapport, ele significa conectar, significa conexão. Rapport é quando você consegue estabelecer uma conexão com a outra pessoa, onde parece que as ideias estão alinhadas, onde os pensamentos estão alinhados, parece que os dois estão numa sintonia muito mais profunda. Porque quando você alcança esse nível de rapport, quando você consegue se conectar, a pessoa confia muito mais em você. E as formas de você estabelecer o rapport, a principal, uma das que eu mais gosto, é você estar mantendo o ritmo da respiração. Então, se a pessoa está respirando mais rápido, respira mais rápido. Se ela respira mais devagar, respira mais devagar. Isso ajuda a conectar e é sutil. A maioria das pessoas não percebe que você está modelando a respiração dela. Outra forma é você, quando a pessoa, eu vivi tal coisa, não sei o que tem, e você teve algo parecido, você conta, então, histórias parecidas, coisas que você viveu, situações ou desejos futuros. Eu tenho o sonho de não sei o que tem, eu também tenho o sonho disso, para você mostrar para essa pessoa que vocês são iguais, que vocês têm um passado igual. Porque quando as pessoas mostram que têm passado iguais, isso gera muito mais confiança entre elas. Outra coisa é a velocidade da voz. Se a pessoa fala muito devagar, você vai lá e desacelera a sua voz também. Se a pessoa já fala num ritmo mais rápido, como eu, você já deve ter percebido, você dá uma acelerada na sua voz, você vai adequar a sua voz. E também, para gerar o rapport, outra técnica importante é você modelar, você fazer o espelhamento da pessoa. Você espelha os movimentos. Então, se a pessoa fica com a mão assim, você vai lá e espelha. Se a pessoa cruza uma perna, você cruza a perna. Então, quando você faz tudo isso de uma forma natural, de uma forma sutil, você está gerando o rapport e inconscientemente você está fazendo a pessoa confiar muito mais em você. E lembrando, novamente, quando a pessoa confia em você, ela se sente muito mais à vontade para conversar coisas que às vezes ela não conversa com mais ninguém. E aí, o que acontece? Você consegue de fato trabalhar, às vezes, ali na causa do problema. Você consegue trabalhar na profundidade, ao invés de ficar na superfície. E aí, quando você trabalha na profundidade, você resolve o problema, você transforma profundamente a vida da pessoa. Por isso que o rapport é extremamente importante. E agora, a gente vai iniciar, eu vou mostrar para você o início, a abertura da sessão, como que você começa ali, aqueles primeiros momentinhos da sessão, até chegar na ferramenta, e depois da ferramenta, como que você faz para finalizar a sessão, para dizer tchau, e também nessa situação especial, como que você faz para vender, como que você faz para negociar, quais são as perguntas que eu faço que mais me trouxeram contratos fechados na sessão. Eu vou estar revelando para você daqui a pouco, e agora a gente vai começar a próxima parte, já o próximo quadro, com a Nath aqui, a minha esposa e sócia, fazendo companhia para a gente. Muito bem, estou aqui então com a minha esposa e sócia, Natália, e para poder agora te demonstrar na prática, muitas pessoas têm essa dúvida de como que faz na prática mesmo, então a melhor forma é eu realmente mostrar para você. Ela aceitou vir aqui ajudar a gente nessa gravação para poder demonstrar. Então agora a gente vai estar dando início na sessão, eu vou explicar primeiro como que funciona o início da sessão e depois eu vou simular aqui com você como que é esse primeiro momento. Nesse início da sessão, nos primeiros minutos, o que você vai ter que fazer é receber a pessoa com amenidades. O que é receber com amenidades? É receber do modo mais informal, do modo mais natural. Então, às vezes você pode perguntar da família, pode perguntar de como que foi a semana da pessoa, você pode perguntar como que foi as férias, como que foi a viagem. Eu acompanho muito os meus clientes no Facebook, em outras mídias, eu sempre vejo que eles estão postando, se tem alguma coisa, então eu pergunto, eu vi que você lançou um vídeo novo da sua empresa, eu vi que você fez aquilo, e vou gerando esse quebra-gelo para começar a engajar. Nesse momento também é legal oferecer algo para beber, algo para comer, aqui nós já estamos com água, e depois disso daí você vai simplesmente perguntar se a pessoa já passou por uma sessão assim antes. Então você vai perguntar, você já passou por essa sessão, e para você saber qual que é a experiência dela, que ela tem em relação a isso. Depois você vai educar o cliente, você vai explicar brevemente o que é que você vai fazer hoje, você vai explicar o que e como será a sessão, depois você vai gerar autoridade, ou seja, você vai explicar como que isso pode de fato impactar a vida dessa pessoa, você vai falar do código de ética, que toda a conversa tem sigilo, que você não tem autorização, não tem permissão para poder revelar para ninguém tudo o que está sendo conversado, e você vai perguntar se tem alguma dúvida. Então esse daí é basicamente um modelinho de como que inicia essa sessão. Eu vou conversar aqui, bater um papo aqui com a Nath sobre isso. Então, para a gente começar, a pergunta que eu te faço é essa: você já tinha passado por alguma sessão como essa antes? Você sabe como que funciona? Sim, já passei sim. Já tinha passado, muito bem.
O que a gente vai fazer aqui, cada profissional tem a sua metodologia e acaba diferenciando um pouco. Então, vou explicar um pouco mais de que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos utilizar a programação neurolinguística, utilizar ferramentas da PNL para ajudar você a alcançar objetivos. A PNL ela foi desenvolvida, criada em 1970 por Richard Bandler e John Grinday. E ela foi apelidada nesse primeiro momento de a ciência do sucesso, porque ela simplesmente foi escolhida como a queridinha de diversos líderes mundiais, de diversos empresários, de presidentes. E por meio da PNL essas pessoas conseguiram alcançar objetivos, potencializar as suas habilidades e se desenvolver. E nós vamos estar utilizando disso agora com foco em você, para você poder alcançar os seus objetivos. E lembrando, é claro, que tudo que a gente vai conversar aqui hoje é confidencial, eu não tenho permissão nenhuma para poder estar conversando isso com alguma outra pessoa, tá ok? E você teria alguma dúvida? Não. Não? Perfeito. Bom, o que a gente conversou aqui? O que pode acontecer? Quando você pergunta se a pessoa já conhece, ela pode falar que sim, pode falar que não, independente da resposta dela, você faz uma explicação. Como você percebeu, é breve, é simples, vai ter lá também para você essa ferramenta, essa explicação, um resuminho dela lá no material de apoio para você poder ler, para você poder se inspirar, mas é bastante simples, não tem muita necessidade de ficar com bastante delongas aqui. É interessante você já dar início para a parte da ferramenta, que é a nossa próxima parte agora. Então, muito bem, agora então a gente vai iniciar a ferramenta e a partir de agora eu vou simplesmente aplicar a ferramenta com ela como se eu estivesse numa sessão de fato com algum cliente. E vamos lá então. Bom, hoje o que nós vamos fazer então, para a gente iniciar, para a gente poder de fato conduzir você para os seus objetivos, nós vamos utilizar essa ferramenta que é a especificação de objetivos. Nessa ferramenta nós vamos simplesmente estruturar algum objetivo para a gente saber por onde a gente vai caminhar, como que a gente deve conduzir todo o nosso processo. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é justamente essa: qual que é o seu estado desejado? O que é que você busca na sua vida? O que você gostaria de realizar? Qual que é uma meta que você tem? Bom, hoje eu trabalho com desenvolvimento de afiliados, então uma meta que eu tenho para esse ano ainda é fazer um afiliado lucrar R$10.000 em um mês com comissões através dos cursos. Então, a meta seria simplesmente fazer o afiliado lucrar R$10.000 por mês por meio das comissões dos cursos. Então, eu gostaria que você anotasse essa resposta em estado desejado. Muito bem. E aqui, conforme eu fui conversando com ela, percebe, eu não estou lendo a pergunta, eu sei o que está escrito ali, eu sei o que é aquela pergunta que está acontecendo. Então eu vou conversando, eu vou deixando fluir. E nesse primeiro momento é legal você o quê? Fazer a pessoa se tornar bem específica. Então aquela foi bem específica, mas as pessoas falam, eu quero ganhar mais dinheiro, mas ganhar quantos? Aquela já especificou, fazer um afiliado, chegar até 10 mil. E vamos lá. Agora, para a gente saber se essa meta é viável ou não, a gente tem que saber se você tem controle sobre ela. Se você consegue conduzir até alcançar esse resultado. Então, eu quero saber de 0 a 10, uma escala de 0 a 10, o quanto que essa meta, o quanto que esse objetivo está sob o seu controle. Quanto que isso daqui depende de você. De 0 a 10. Eu vou colocar 8 porque não é 100%, mas é bem controlável. Certo, é bem controlável. Perfeito. E o que poderia ser esses 20% que não está no seu controle? Porque são pessoas, então pessoas. Não depende 100% de mim, depende de outras pessoas também. Perfeito. Mas como é um volume grande de pessoas, eu tenho várias pessoas que podem, enfim, se desenvolver, então tem bastante controle. Então o seu controle está na quantidade de pessoas que estão se interessando por isso? Não só por isso, mas também pelo treinamento e tudo mais. Bacana. Então a parte do seu controle envolve a quantidade de pessoas, envolve o treinamento, o que mais? Suporte. Exato. Perfeito. Muito bem, então agora nós vamos para a nossa próxima parte, que é o sensorial. Ou seja, o que você vai ver, ouvir e sentir quando você alcançar esse seu objetivo. Eu quero que você crie essa imagem mental do que você vai ver, ouvir e sentir. Então se imagina no momento exato onde você descobriu que um afiliado bateu essa renda de R$10.000 no mês. O que você vai estar vendo nesse momento específico? Bom, acho que ver mesmo uma coisa física seria entrar lá na Hotmart, selecionar lá o afiliado que já está quase batendo a meta e ver que ele bateu a meta. Seria basicamente isso. Então o que você vai ver seria o Hotmart. Isso. E você vai ver o quê? O nome do afiliado? Os números, exato. Então, a quantidade de venda. Então o nome ou a quantidade de vendas, os números, como que você pode escrever isso daqui? No que você vai ver.
E o mais interessante é você ir conversando para estar ajudando a pessoa a construir essa imagem, construir a resposta dela, e sempre por meio de perguntas e parafraseando. Quando você vai parafraseando, ajuda também a gerar essa conexão, a pessoa saber que você está entendendo ela. Então, agora ouvir. O que você vai ouvir nesse momento? Bom, é provável que da mesma forma que eu vou estar acompanhando lá pelo Hotmart, o afiliado também vai estar. Então é provável que ele me envie algum tipo de áudio, assim, feliz, comemorando mesmo. Tá, então o áudio do afiliado feliz e comemorando. Isso. Perfeito. Em seguida, o que você vai sentir quando você estiver nesse momento? Qual vai ser a sensação que você vai ter? De dever cumprido. Dever cumprido? Muito bem. Muito bem. Muito bem, agora para a gente poder alcançar um objetivo, dentro da PNL a gente entende que a gente precisa fragmentar isso em etapas. Dividir em etapas menores, que quando a gente vai concluindo essas etapas menores, a gente consegue alcançar esse objetivo de ter um afiliado que está lucrando 10 mil reais no mês. E a pergunta que eu te faço é isso, se a gente pudesse voltar, vamos supor que você chegou lá, está vivendo, a gente pudesse voltar um pouquinho antes, quais foram as etapas que você teve que passar para chegar até esse momento? As coisas que você precisou fazer, as coisas que você precisou criar, construir, encontrar, quais são essas etapas principais? Certo. A primeira etapa é me desenvolver, então seria relacionado com o meu desenvolvimento pessoal. Se desenvolver, o que seria se desenvolver, desenvolvimento pessoal? O que você quer dizer com isso? Seria fazer cursos. Fazer cursos, que tipos de cursos? Estratégias voltado para o marketing digital. Então, fazer cursos voltados para o marketing digital para se desenvolver pessoalmente. Isso. Vamos anotar? Muito bem. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz uma série de perguntas para poder deixar mais específico o objetivo dela, para deixar algo realmente visível, para deixar algo realmente tangível. E além dessa etapa de fazer cursos no marketing digital, o que mais você vê como etapa para você poder conquistar esse seu objetivo? A segunda etapa seria duplicar esse conhecimento. Duplicar o conhecimento. Isso. Como Para você eles. duplicaria esse conhecimento? Através de aulas, enfim. dos Duplicar o afiliados. conhecimento através de aulas para os afiliados. Muito bem. Isso. Muito bem. E qual outra etapa, além dessa? Eu acredito que a outra etapa é fazer uma organização. Uma Então, organização? isso. Avaliar quais são os afiliados que já estão mais próximos ali da meta, né? E fazer um suporte mais legal, individual, talvez. Então, selecionar os afiliados que já estão se desenvolvendo e dar um suporte mais individualizado. Isso. Perfeito. Muito bem. Muito bem, então fazer cursos no marketing digital, duplicar o conhecimento, selecionar os afiliados que estão se desenvolvendo e dar um suporte individualizado. Exato. Além dessas 3 etapas, teria mais uma etapa extremamente importante que você vê nesse caminho, que você vê nessa jornada? Sim, colocar uma espécie de prêmio, né? Além dos 10 mil de comissão que ele ganha, mas colocar espécies de prêmios que vão ali, né? Quando bater 5 mil, quando bater 7, então colocar prêmios em... Programa de incentivo. Programa de incentivo. Criar programas de incentivo. Com prêmios para cada etapa, para cada... Exato. Para cada obtenção de lucro, para cada ponto que a pessoa chega. Exato. Muito bem. Perfeito. E observando essas daqui, qual que você acredita que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta etapa? Qual delas você acredita assim, se a gente pudesse colocar uma ordem nelas? O que você deveria fazer primeiro? Fazer cursos. Então, primeira já etapa. Em primeira, já. Tá, já está em primeira. Isso. Duplicar o conhecimento também em segundo. E criar programas de incentivo e selecionar os afiliados para dar um suporte
entra... Eu acho que tá na sequência. Está na sequência. Não, Isso. perfeito. E agora eu quero saber a porcentagem. Aqui nós temos uma meta, um afiliado com 10 mil. Isso daqui vamos supor que é o 100%. 100% você alcançou esse estado desejado seu. Agora, quando você chegar nessa etapa aqui de fazer os cursos do marketing digital, de 0 a 100, qual que é a porcentagem disso? Quando você chegar nisso daí, você vai ter caminhado quantos por cento em relação ao seu objetivo? Eu acredito que 30%, porque é extremamente importante. 30%. Isso. Fazer cursos de marketing digital. Muito bem. Isso. E quando você estiver duplicando o conhecimento? Aqui eu colocaria mais 30%. Então seria 60%. Já 60%. 60%. Muito bem. E depois aqui selecionar os afiliados para dar esse treinamento individualizado. Quantos por cento seria? Eu colocaria 20%. 20%? Isso. Então aí seria nos 20%. Isso. Muito bem. E o criar programas? 20% também. 20%, certo. Então, na hora que você fizer tudo isso daqui, dá 100% e aí você consegue alcançar o objetivo, perfeito? Sim. Agora vamos para a nossa próxima etapa. A gente já fragmentou, já dividiu a sua meta em etapas e agora nós vamos entender o contexto dela. Ou seja, qual que é o contexto que essa meta, onde essa meta é executada. Então eu queria saber onde você vai estar realizando isso, com quem, se tem mais alguém envolvido nisso e quando, que data, quando vai ser a data da realização, para quando você pretende realizar isso. Tá. Onde Então, seria? No meu escritório eu vou colocar Certo. escritório. Então provavelmente vai estar no seu escritório quando você bater essa meta. Sim, provavelmente sim. Com quem? Com a equipe, Com a né? equipe. Com os colaboradores. Perfeito. E quando eu colocaria para até dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Isso. Muito bem. E essa meta dentro desse prazo ela é viável por quê? Sim. Por que você Pelos acredita que ela é resultados viável? já existentes. Quais são esses Já resultados? estão no caminho. Já alguns afiliados já lucraram ali na faixa dos 2.000, então... Então hoje já tem afiliados que estão lucrando na faixa dos 2 mil Exato. e aí até dezembro é possível chegar até os 10 mil. É possível. Perfeito. Muito bem. Agora nós vamos falar de evidências, ou seja, de provas. Quais são as evidências? Nós colocamos 4 etapas na página anterior, você pode voltar, por favor? Nós colocamos 4 etapas. E agora eu queria saber a evidência. Como que você, por exemplo, você bateu essa etapa aqui de fazer cursos no marketing digital. Como que outra pessoa poderia de fora ver que você bateu essa etapa? Certo. Através das anotações que eu faço quando eu estudo, então seria através das anotações no caderno. Anotações no caderno. Anotações que vão estar no caderno. Perfeito. Isso. E agora uma evidência para a próxima etapa. Está anotada na outra parte. Duplicar o conhecimento seria através do treinamento, né? Que eu já Treinamento, que tipo de treinamento? É o treinamento Presencial, online? É o treinamento online para afiliados. Então, seria através dele. Eu aumentaria o volume de aulas, Aumentar o volume de aulas do treinamento de afiliado, porque Ou- já existe esse treinamento. Isso, ou atualizar algumas aulas. Tá, então, atualizar e aumentar o volume de aulas no treinamento online para afiliados. Muito bem. É isso. E muito bem, sobre a terceira, qual seria a meta? Selecionar os afiliados e dar um suporte mais individualizado. Qual seria a evidência dessa situação? Seria criar uma planilha com todos os lucros dos afiliados Planilha com dos lucro. últimos meses e avaliar isso, né? Então, a evidência Diante seria... disso, eu conversar com as pessoas para ver. Perfeito. Agora sobre a quarta. Criar programas de incentivo. E qual seria a evidência desse programa de incentivos? Como que ele vai se tornar visível? Como que alguém poderia filmar ele? Uma página. Uma página? Que tipo de Uma página? página no site Página no site. que vai ter tanto o FAQ dos afiliados e vai ter essa parte falando dos prêmios. Então, uma página no site com FAQ e explicando sobre os prêmios.
Perfeito. E uma coisa que pode ocorrer, que às vezes sabota as pessoas, é o que a gente chama de ecologia. Certo. Ecologia é quando a gente está falando do contexto onde a gente está inserido, ou seja, das pessoas, da nossa vida, num contexto no geral. E se a gente quer de fato planejar bem um objetivo, a gente precisa pensar na nossa ecologia. E para isso nós vamos fazer aqui 4 perguntas para a gente identificar isso, se tem alguma coisa que pode impedir, se tem alguma coisa que pode afetar a sua vida. Essas perguntas elas são: o que você ganha se, o que você perde se, o que você ganha se não e o que você perde se não. O que nós vamos fazer é justamente isso, entender quais são os ganhos que você tem quando você alcança esse objetivo e quais são as possíveis perdas que você pode ter, para identificar se tem algo que pode impedir você ou não, que pode sabotar você. Então eu queria que você nesse momento listasse os principais ganhos. Quando você pensa nesse objetivo, o que você ganha com isso? Quais são os principais ganhos que você tem? Habilidade de desenvolver líderes. Habilidade de desenvolver líderes. Habilidade. Líderes. Autoridade. Autoridade. No mercado. No mercado. Muito bom. E dinheiro. E dinheiro. Dinheiro. Perfeito. E o que você perde? Ou seja, quais são os possíveis sabotadores? Coisas que você pode perder. Você alcançou esse objetivo. O que pode acontecer de negativo? Durante o processo, né? Sim? Pode ser vida social, um pouco, né? Porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para mim. Abrir mão de algumas coisas, vida social talvez no processo Isso. possa ser perfeito. E conforto, né? Também. Conforto. No sentido de estar aprendendo, estar se desenvolvendo, Isso. fazendo coisas novas, Tem que sair da zona de sai da conforto. zona de conforto. E o que você ganha se você não fizer isso? Ou seja, se você permanecer agora, na sua situação atual, do jeito que as coisas estão, o que você ganha se você não alcançar o objetivo? O que você está ganhando agora por não estar indo em busca dele? Eu acredito que seja conforto também, né? Conforto. Porque na situação atual estou numa situação confortável. Então seria assim, conforto. Muito bem. Além desse, teria algo mais? Acho que só isso. Só isso? Muito bem. E o que você perde se não? Se você não alcançar o seu objetivo, você permanecer do jeito que está agora, o que você está perdendo? Quais são os prejuízos que você está tendo? Eu vou me sentir fracassada nisso. Seria isso. Sensação de fracasso. Sensação de fracasso. Muito bem. Muito bem. Agora, na próxima página, nós vamos estar vendo o que você pode fazer para administrar isso. É justamente isso. Como a gente pode reformular ou acrescentar ou fazer alguma observação no seu objetivo para que você possa, de fato, manter esse lado positivo deles, mas não ter tanto prejuízo na parte social, não ter tanto prejuízo na parte do conforto. Como você pode fazer para equilibrar e administrar isso? Seria por meio da organização, né? Por meio da organização. Isso. Como que a organização ajudaria com isso? Porque definindo horários e tudo mais para poder produzir mais em menos tempo e sobrar um tempo aí para Produzir mim. mais em menos tempo. Não abrir mão tanto ali. Vou ter que abrir, mas não tanto. Não tanto. Da Então, vida social. organização para produzir mais em menos tempo. Muito bem. Isso. Exato. Muito bem. Agora, normalmente quando a gente fala de algum objetivo, de ir em busca de algo, podem surgir algumas limitações. E o que eu quero fazer é justamente isso, identificar o que te impediu ou o que pode te impedir de alcançar isso. Quando você pensa no seu objetivo, o que você acredita que pode impedir você, ou pode atrapalhar ou dificultar você de conseguir fazer um afiliado e estar ganhando 10 mil reais por mês? Certo. Procrastinação. Procrastinação. Não ter conhecimentos específicos, né? Não Vou ter. colocar aqui Facebook ADS, né? Certo. Procrastinação, conhecimentos específicos. O que mais pode ter te impedido, pode estar impedindo você? Ou pode te impedir no futuro? Acho que seria isso. Esses dois aqui são os principais. Perfeito. Porém, para cada coisa que está impedindo a gente pode desenvolver algumas habilidades. Sim. Quando a gente tem essas habilidades, esses impedimentos, eles deixam de ser impedimentos. Então, que habilidade você precisa desenvolver para lidar com a procrastinação? Para eliminar esse impedimento?
essa limitação? Organização. Organização. Isso, do Então, tempo. Gestão do tempo, né? Gestão do tempo. Então, a gestão do tempo vai ajudar você a lidar com procrastinação. Sim. E que habilidade você precisa para ter esses conhecimentos específicos? Cursos, né? Fazer cursos. Certo. E qual que é a habilidade de fazer os cursos? Seria fazer os cursos. A habilidade teria que ser desenvolvida dependendo do conhecimento. E qual habilidade que é essa que você precisa? Vou colocar aqui o Facebook ADS. Habilidade de lidar com o Facebook ADS, habilidade de Isso. gerenciar anúncios. Exato. Muito bem, essas são as duas habilidades, perfeito. Vamos para a próxima página. E agora, o que nós vamos fazer aqui é fazer um levantamento de recursos, ou seja, para você poder alcançar esse objetivo serão necessários recursos. Né? Vamos fazer um levantamento dos recursos que estão disponíveis, que você já tem hoje, que vão te ajudar, do que você já precisa e tem, os recursos adicionais que você precisa adquirir de alguma forma. Então, hoje, quais são os recursos disponíveis que vão ajudar você nesse seu objetivo? Conhecimento em vendas, vou colocar. Conhecimento em vendas. Experiência, sim, um recurso. Ferramentas, né? Que seria internet, enfim, aparelhos, notebook e tudo mais. Perfeito. Vou colocar como ferramentas. Seria mais pro físico isso. Perfeito. E é isso. E vontade de melhorar, né? Vontade de... Um recurso como um estado emocional. Isso. Muito bom. E recursos adicionais, coisas que você precisa para poder desenvolver? Mais disciplina. Disciplina. Dentro do que a gente está conversando, a gente percebe muito voltado para o lado da disciplina, para o lado da organização. Sim. E quando a gente observa isso, o que você acredita que você pode fazer de fato para transformar isso daí em uma habilidade, para você desenvolver isso? O que está faltando para você desenvolver essa disciplina? Ou o que você pode fazer para desenvolvê-la? Bom, ter os processos mais estruturados. Ter os processos. E segui-los também, né? E quais processos você acredita que se você estruturar, já melhora a sua disciplina? Eu estou querendo trazer aqui alguma tarefa já para a gente tornar imediata, para você poder fazer entre essa sessão e a próxima sessão. Trazendo para essa meta seria o processo do suporte com os afiliados. Processo do suporte dos afiliados. E como que seria esse processo do suporte dos afiliados? Seria assim, criar uma organização maior quanto o suporte com os afiliados. Tanto Certo. o curso, quanto as aulas ao vivo, Perfeito. quanto até a conversa no WhatsApp mesmo. Perfeito. Para poder E melhorar você ainda acha mais. interessante a gente determinar isso como uma tarefa? Sim. Como uma tarefa, perfeito. Eu vou pegar aqui. Aqui é a nossa ficha de sessão, onde a gente vai determinando algumas tarefas. Então, a tarefa que ficou definida até agora é justamente essa, de criar Processo de suporte. processo de suporte. Eu gostaria que você anotasse aqui na ficha de sessão, processo de suporte. E como você vai fazer isso? O processo de suporte. Como que você pretende fazê-lo? Num documento. Um documento. Isso, no computador mesmo. Um documento, que tipo de documento? Do Google. Então, criar um processo de suporte em um documento do Google. Então, nós temos o que e o como. E agora, o quando. Quando você pretende fazer isso? Acredito que essa semana ainda. Que dia? Dia 20. Dia 20. Qual que é dia 20? Mas... Perfeito. Dia 20 de janeiro. Isso. Perfeito. Então, voltando agora aqui para a nossa ferramenta, voltando para recursos, já definimos a nossa primeira tarefa. A pergunta é, o que mais que você precisa de recursos adicionais, além de disciplina? Certo. Eu acredito que melhorar o produto, né? Melhorar o produto. Então, vou botar aqui, melhorar o produto. Aqui, ó, recursos adicionais, melhorar o produto. Além de melhorar o produto, o que mais como recurso que vai ajudar você a alcançar o seu objetivo? Aumentar a autoridade. Aumentar a autoridade. Muito bem.
E dessas duas coisas que você falou, de melhorar o produto, aumentar a autoridade, alguma delas você acha interessante a gente colocar alguma meta, alguma ação para você já começar a trabalhar nesse sentido? Para melhorar o produto, aumentar a autoridade? Algo para a gente já iniciar num curto período de tempo. Sim, sobre aumentar a autoridade, eu acredito que é pegar depoimentos dos afiliados e colocar ali em algum lugar. Tá, pegar depoimentos afiliados e Para colocar em algum lugar. incentivar os novos. E como que você vai pegar esses depoimentos? Eu vou pedir para eles. Então, pedir para os afiliados depoimentos. E o que vai ter nesse depoimento? Como que você vai pedindo o quê? Para falar o quê? Para falar do nosso suporte, de quantas vendas já fez, enfim. Perfeito. Então, pedir. A transformação mesmo. Então, agora estamos determinando a nossa segunda meta. Muito bem. E depois sobre aumentar a autoridade e sobre melhorar o produto. Tem alguma meta que você pode já deixar definida em relação a isso de imediato? Acho que... Por enquanto, Vou manter do que essa. você observou, do que a gente veio discorrendo, que a gente veio escrevendo, teria mais alguma coisa que você percebeu que você precisa fazer? Sim, gravar novas aulas. Gravar novas aulas. Podemos deixar isso como meta também? Sim. Tá. E para quando você pretende gravar essas novas aulas? Dentro de quanto tempo? De acordo com a sua agenda? De acordo com... Dentro de um mês. Dentro de um mês. Perfeito. Então, até Dia 13 do 2. 13 do 2. E pedir os depoimentos, quando você pretende pedir? Até dia 16. Muito bem. Muito bem. E agora, para a gente dar continuidade, quando a gente pensa no objetivo, talvez a primeira ideia que a gente tem nunca pode não dar certo. Então é interessante a gente ter alternativas. Eu queria pedir para você isso. Teria alguma alternativa para você poder também ir em busca e ajudar algum afiliado a alcançar essa meta de R$10.000 por mês? Como assim? Outra alternativa? Alguma outra alternativa, alguma outra ideia que também pode agregar, pode ajudar nesse seu Sei. projeto? Bom, aqui entra também, acho, melhorar o produto, né? Melhorar o produto, Melhorar a página de vendas. melhorar a página de vendas. Tá bem. E melhorar o sistema. Muito bem. Muito bem. E aqui nós pegamos e organizamos, estruturamos um objetivo teu e aqui nós temos um termo de comprometimento. Eu queria que você assinasse ele, onde está escrito eu, você vai colocar o seu nome, comprometo-me com... Posso? Comprometo-me com o meu objetivo e vou dedicar todos os dias até que ele se torne real. E embaixo você vai assinar. Tá. E colocar a data de hoje. E muito bem. E muito bem, nós vamos agora então para o nosso encerramento da sessão. A gente foi lá, a gente fez uma ferramenta, a gente preencheu e no encerramento da sessão a gente vai começar a utilizar a nossa ficha de sessão. Eu já comecei a utilizar um pouco no final da sessão, que eu já vou trazendo para as tarefas e a ideia é justamente essa, quando a gente vai finalizando a sessão, começar a criar essas tarefas para a pessoa poder entrar em ação e poder de fato começar a transformar a vida dela. E nesse final de sessão o que nós vamos fazer é determinar de 1 a 3 tarefas, às vezes determina só uma, às vezes determina 3, aqui nós estamos com 3 tarefas determinadas. E depois nós vamos para uma série de 4 perguntas, que são as 4 perguntas que eu utilizo para encerrar a sessão, que é o que você achou dessa sessão, qual o seu maior aprendizado hoje, tem alguma pergunta que você gostaria de fazer e tem algo a mais que eu possa acrescentar. E eu vou dar continuidade assim. A minha pergunta que eu te faço então, Nath, é o que você achou dessa nossa sessão? Eu gostei. Acho que deu um norte bom, porque estava procrastinando isso. Eu acho que vai me ajudar, assim, a ter uma organização melhor e ter ali um objetivo claro para seguir. Perfeito. Então, isso daqui ajudou você a ter um objetivo claro e ter uma organização maior. Isso. Que é um dos pontos onde você também identificou que precisa desenvolver a parte da disciplina, a parte do... Exato. Perfeito. E qual foi o seu maior aprendizado hoje? Quando você observa tudo que você anotou, tudo que você discorreu, qual foi o seu maior aprendizado hoje? O maior aprendizado foi ver o quanto pegar um papel e colocar escrito é importante.
que dá clareza pra mente. Porque quando tá na cabeça, só tá na cabeça, mas quando tá no papel parece mais real Parece mais real. plausível isso. Muito bem. Então eu quero que você aqui na nossa ficha de sessão, você anota o seu aprendizado, para a gente deixar registrado. E aí, aqui na ficha de sessão a gente pede também para a pessoa anotar o aprendizado, para poder deixar registrado. E depois colocar o número da sessão, uma sessão de 10, um pouco abaixo, e também pede para a pessoa poder assinar. E todo esse material aqui ele vai ficar com a pessoa depois, você vai entregar para a pessoa para ela poder guardar com ela. E aqui basicamente a gente já está terminando a nossa sessão, então vem as duas perguntas que eu faço para poder fechar ali com chave de ouro. Porém, como a gente vai ter a primeira sessão, a gente vai ter depois uma sequência de vendas, mas mesmo assim faz essas perguntas, que é justamente essa. Tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Sobre o que a gente conversou, sobre algum outro assunto? Certo. Não. Não tem nenhuma pergunta? Não. Tudo bem. E tem algo a mais que eu possa acrescentar? Que posso te ajudar? Alguma dúvida para esclarecer? De imediato, não. De imediato, não. Perfeito. Então, nessas duas perguntas aqui, às vezes a pessoa ela pode, já nesse momento, te perguntar, pedir alguma indicação de livro, que livro que você indica, que curso você acha bacana fazer, ou ela já pode abrir venda. Às vezes acontece ela perguntar como que funciona, como que faz para dar continuidade no processo, e aí você já vai dar continuidade também. Mas se a pessoa não pergunta, a gente vai então para a nossa próxima etapa, onde tem uma pergunta que realmente vai ajudar você a vender. Vamos lá? Muito bem, agora a gente vai abrir negociação, e na hora de abrir negociação a estrutura é bem simples, você vai fazer essa pergunta, você precisa anotar essa pergunta, vai estar escrita lá também, mas é essa pergunta desse jeito aqui que faz você aumentar muito o desejo da pessoa e você consegue conduzir de uma forma muito boa esse momento do fechamento da venda. A pergunta é, você tem interesse em continuar, você tem interesse em dar continuidade? Depois você vai explicar como funciona, porque a pessoa você fala, você tem interesse em continuar? Ela, como que funciona? Eu não sei como que é. Aí você vai explicar, fazer uma breve explicação de como funciona, depois você vai revelar o preço e dar uma condição de desconto. Eu costumo dar uma condição de desconto e essa condição, ela normalmente no começo é legal você pedir depoimento, eu te dou um desconto se tem um depoimento, ou então eu te dou um desconto se você tomar uma decisão agora. Então, às vezes dá um desconto ali de 10% para a pessoa tomar uma decisão mais rápida. E você fazer essa pergunta, o que você me diz de imediato? Não tem essa de, eu vou conversar com meu marido, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou não sei o que tem. A pessoa pode até fazer isso, mas ela tem que te dar um posicionamento ali de imediato. Não, mas o que você me diz de imediato? O que você achou agora? Para já deixar pré-estabelecido. E provavelmente, se tudo der certo, já negociar a forma de pagamento e as datas do pagamento, que é a nossa última etapa. Eu vou fazer uma breve simulação aqui com a Nath agora. E muito bem, a gente realizou a nossa primeira sessão e eu queria te perguntar se você tem interesse em dar continuidade no processo completo. Tenho sim. Como que funciona? Como que funciona? Muito bem, o processo hoje ele trabalha com 10 sessões. Essas sessões elas são realizadas uma vez por semana e tem em média 1 hora de duração cada uma. E durante essas sessões nós vamos fazer, nós trabalhamos agora um norte, trabalhamos um objetivo e para você poder alcançar esse objetivo, você vai ter que ter novos aprendizados, desenvolver novas habilidades, desenvolver novas capacidades, desenvolver novas programações mentais, formas de pensar. E eu vou estar dando esse acompanhamento com você, utilizando essas ferramentas da PNL para poder estruturar toda essa jornada, para que em cada sessão você venha, desenvolva uma nova habilidade, uma nova forma de pensar e vai criando uma escadinha até você poder alcançar o seu objetivo. E durante essas 10 sessões é o tempo fundamental para poder te preparar, para você poder desenvolver o que é necessário. Muitas pessoas acreditam que para mudar de vida, para ter uma transformação na vida delas, elas precisam de uma única coisa. Eu vou mudar aqui essa mesa e vou tirar um copo daqui. Ainda vai continuar sendo uma mesa. Se a gente quer mudar a nossa vida, se a gente quer ter uma transformação, a gente precisa mudar o contexto. Precisa tirar a mesa, precisa tirar tudo aqui nesse escritório que representa o escritório e colocar outros tipos de móveis, por exemplo. Imagina colocar uma cama aqui, colocar uma cortina, colocar um guarda-roupa, vira um quarto. E na nossa vida é justamente isso. Para alcançar o nosso objetivo, a gente vai precisar o quê? Ter uma transformação no nosso contexto. E quando a gente vai mudando vários pontinhos durante a sessão, ao decorrer você tem uma transformação mais profunda que favorece você para poder alcançar. E é isso que a gente vai fazer. E hoje o valor que eu estou cobrando é X e a gente consegue fazer em 3 vezes de Y. E eu queria saber o que você me diz de imediato.
Achei interessante, eu quero Achou sim. interessante? Perfeito. É basicamente essa situação. E aí daqui você negocia a forma de pagamento. É legal você se inscrever em algumas plataformas para você poder receber por meio de cartão de crédito também, às vezes recebendo dinheiro à vista, e daí você dá continuidade. Sobre a questão do preço, questão do dar desconto, o que eu recomendo? No começo, você coloca um valor bacana para começar. Muitas pessoas falam, começa com 7 mil, com 10 mil reais, mas não é assim que funciona. Para você cobrar 10 mil reais, você precisa de pessoas que estão ganhando no mínimo, ou normalmente vai cobrar isso daí de empresa, ou de pessoas que têm uma renda familiar no mínimo de uns 30 mil reais. Então, se você está conectado com pessoas que têm essa renda familiar de 30 mil reais, fica fácil para você vender um processo de 10 mil reais. E se você conseguir também oferecer uma transformação que vale 10 mil reais, ou seja, resolver problemas que valem 10 mil reais. Normalmente um preço bacana é entre 1.000 e 2 mil reais quando você está no começo. E tudo vai depender também das pessoas. Mas principalmente no começo, ali naquelas primeiras 100 horas de atendimento, a minha recomendação é você não trabalhar por dinheiro. Você trabalhar por experiência, para você se desenvolver. Então, uma coisa que eu fiz lá no começo que funcionou, eu coloquei um valor, falei, hoje o valor meu é 1.000 reais, porém eu consigo dar um desconto para você em troca de um depoimento. Então você dá um desconto dava, acho que, eu não vou lembrar agora certo, mas eu dava um desconto considerável para a pessoa e no final ela me dava um depoimento. E esse depoimento em vídeo foi ajudando a construir autoridade, mostrar para outras pessoas como que funcionava o meu trabalho, e aí o valor foi aumentando, a minha capacidade de alcançar mais pessoas foi aumentando também, e tudo começou a engrenar. Então no primeiro momento é esse, não foque tanto em trabalhar para ganhar dinheiro, e foque sim para ganhar experiência. E muito bem, vou agradecer a Nath aqui, obrigado amor, obrigado pela essa participação, e agora nós vamos entrar para mais uma parte, não acabou ainda, como eu disse, eu quero realmente ajudar você a não ter nenhum tipo de problema com isso, não ter nenhum tipo de dúvida, eu quero entregar aqui para você mais do que eu já vi em cursos pagos, como eu já disse, eu fiz um curso com um valor de R$ 97 que não tinha metade do que eu estou entregando aqui para você e o curso era voltado especificamente para isso. E agora o que eu vou fazer então é responder perguntas de alunos. Eu tenho uma série de perguntas aqui que os meus alunos fizeram, eu vou estar respondendo uma a uma para você e cada uma dessas perguntas com certeza vai ampliar muito mais a sua visão, vai ampliar muito mais o seu mapa para você poder realizar essa primeira sessão com bastante qualidade. E te vejo lá nas respostas para os alunos. Obrigado. Muito bem, agora nesse momento eu vou responder para você uma série de perguntas que os alunos me fizeram. A primeira pergunta que nós temos aqui é da Solange. Solange falou, bom dia, a minha dificuldade às vezes eu sou muito insegura, eu tenho medo do julgamento da sociedade. Eu percebo que isso trava a minha vida e qual seria a dica para destravar de vez tudo isso para abrir espaço para ter prosperidade. Muito bem, Solange. O primeiro ponto que nós temos que entender dessa questão do medo do julgamento da sociedade, a sociedade ela tem um papel. O papel da sociedade é julgar. A sociedade foi feita para julgar as pessoas, porque nós fazemos isso. Como a gente vai entender na PNL, a gente observa uma situação, a gente vê isso daqui e dá um rótulo. A gente olha isso daqui e faz o quê? Dá um rótulo. O que é isso? É um copo. Demos um rótulo para esse copo. E nós estamos fazendo isso com as pessoas. Nós olhamos as pessoas e damos um rótulo. Como que a gente dá um rótulo? De acordo com o nosso arcabouço. Se é uma pessoa da Itália que olha para isso, ela não vai chamar isso daqui de copo, ela vai chamar de bicchiere. Percebe? Mas é a mesma coisa, é um rótulo diferente. Então a gente olha para as pessoas também e dá rótulos. Então cada pessoa vai olhar para aquela, eu acho que aquela pessoa é X, a outra pessoa é Y. Então tudo bem, o nosso cérebro ele precisa criar rótulos para ele poder processar as informações. E esses rótulos não necessariamente são a verdade. Eu chamar isso daqui de copo não necessariamente é copo, isso daqui é composto de areia. E o que a gente pensa das pessoas também não é necessariamente verdade. Os rótulos que estão dando para você também não é necessariamente verdade. Mas funciona assim e vai continuar funcionando assim. Então é por isso que a gente tem que, nesse momento, não é ficar com medo do rótulo da sociedade, e sim aprender a ligar o foda-se para o rótulo da sociedade, e aprender a deixar de se importar com o rótulo da sociedade, e aprender a se importar com a opinião do cliente. Porque essa é a única coisa que importa. A opinião do seu cliente, mas a sociedade não gosta, não dá para agradar a sociedade. Porque a sociedade é composta por um grupo enorme de pessoas, somos 7 bilhões de pessoas nesse planeta, e em hipótese alguma, a gente vai conseguir agradar nem que seja 10% dessa população. Em hipótese alguma, se nós pegasse todo mundo assim, botasse todo mundo para jogar, em hipótese alguma 10% a gente conseguiria agradar. Porque a sociedade foi feita para isso, ela foi feita para julgar, as pessoas funcionam julgando ela. Então o segredo aqui é justamente fazer isso, tirar o foco da sociedade e olhar
para o nosso cliente. E quando a gente fala de sociedade, às vezes nós estamos mascarando. Por exemplo, eu estou com medo do julgamento da sociedade. Às vezes não é sociedade. Às vezes é alguma pessoa chata que está na tua vida ali, que te criticou. Às vezes é alguém que está lá no seu passado, que você foi tentar algo e a pessoa te criticou. Às vezes não é sociedade. Às vezes é uma ou outra pessoa que não gosta de você. E se essa pessoa não gosta de você, ela nunca vai ser seu cliente. Nunca vai ser seu cliente. Então, se ela não é seu cliente, você não tem que se importar com a opinião dela. Você tem que respeitar ela. Respeita ela como ser humano, mas não tem que importar a opinião dela. Porque você tem que focar no seu cliente. Na pessoa que quer a transformação, na pessoa que está buscando se desenvolver, na pessoa que você realmente pode ajudar. Mas os outros são os outros, eles não fazem parte desse contexto. Então, quando a gente fala de julgamento da sociedade, é isso, foca no seu cliente, porque quando você foca no seu cliente, o que você percebe? Você percebe que você precisa estudar, você percebe que você precisa se desenvolver, você percebe que precisa resolver problemas, você percebe que precisa crescer, e aí sim você entra num caminho sadio. E a sociedade vai continuar ali, julgando, fazendo o que ela que ela sempre fez e sempre vai fazer. Aquele velho ditado, enquanto a carruagem passa, os cachorros vão ficar latindo. Então, no primeiro momento é esse, foca nos seus clientes, foca nas pessoas que realmente importam dentro desse seu objetivo. As demais pessoas, liga o foda-se para a opinião delas, mas respeite elas como seres humanos. Muito bem, as nossas próximas perguntas são da Andréa. A Andréa falou aqui que realmente a atenção que eu entrego aos meus alunos é muito mais do que o compromisso de entregar o curso que essas pessoas fizeram. E ela tem algumas perguntas aqui. Primeiramente, obrigado, Andréa, obrigado pelo feedback. E a pergunta dela aqui é como que a gente inicia uma conversa com o nosso paciente, como que a gente inicia a nossa conversa com o cliente. Ou seja, esse primeiro momento. Eu trouxe aqui, agora há pouco eu expliquei para você como que faz na primeira sessão, mas normalmente nas outras sessões eu começo assim, na parte da avaliação, começo perguntando como que foi a semana, como que foi a execução das tarefas, ou seja, eu vou avaliar o desenvolvimento dela, eu vou avaliar se ela fez alguma coisa, se ela progrediu ou se ela não progrediu. Então, o primeiro ponto é essa avaliação. E depois, para iniciar a sessão, eu faço algumas perguntas para já entender o que ela espera da sessão. Então, eu vou avaliar a expectativa dela. O que você espera dessa sessão? Essa é a pergunta que eu faço. O que você espera dessa nossa sessão de hoje? Depois, normalmente aqui, ela já pode dar uma resposta para iniciar. Hoje eu queria conversar sobre isso, eu queria conversar sobre aquilo. Às vezes ela não dá nenhuma resposta. Então aí você pergunta, qual área da sua vida você acha interessante a gente conversar hoje? Como eu te falei, eu não faço a roda da vida, eu já faço essa pergunta, resumo aqui direto e já entro. E às vezes a pessoa fala, eu queria falar sobre relacionamento, queria falar sobre isso que tem. Então, percebe? Primeira pergunta, o que você espera da sessão? Qual a área da sua vida? Segunda pergunta. E se ela não dá início aqui na sessão, eu vou para uma terceira pergunta. E a terceira pergunta é, qual o maior desafio que você está vivendo hoje? Então, essa sequência de 3 perguntas, ela abre a sessão. É difícil o cliente que passa, depois dessas 3 perguntas, a sessão ainda não tem um norte. E aí, se o cliente não tem um norte depois dessas 3 perguntas, aí normalmente eu vou com uma ferramenta que eu estou preparado. Alguma ferramenta que eu já deixo ali, ou uma análise SWOT, ou uma ferramenta de valores. Então, deixo algumas ferramentas preparadas que aí a gente já vai para algo mais específico. Ou seja, se o cliente não teve nessas 3 primeiras perguntas, ele não direcionou a sessão, eu direciono. Aí eu direciono para algo que eu tenho preferência, para algo que eu sei que realmente vai marcar a pessoa. Então é assim que eu costumo iniciar a sessão. O que você espera da sessão de hoje? Qual área da sua vida você tem interesse em focar? E qual o seu maior desafio? Se não tem nenhuma dessas daí, não chegou numa conclusão, a gente vai para uma ferramenta pré-selecionada. Aí você tem que ver as ferramentas que você gosta. E muito bem, outra pergunta da Andréa ainda, qual a primeira ferramenta que geralmente usa no início ao ouvir a situação colocada pelo cliente? Então, você fala assim, qual área da sua vida você quer trabalhar hoje? Eu queria falar sobre família, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. Qual ferramenta que a gente usa diante dessa situação? A pergunta é, depende. Para cada tipo de situação você vai ter uma ferramenta específica. Não tem como falar assim, para a situação de família você usa essa. Porque dentro da situação de família, cada cliente tem uma vida diferente, tem uma situação diferente. A questão não é qual ferramenta você usa, mas sim quantas ferramentas você conhece. Porque as ferramentas elas são como alicate, chave de fenda. Quanto mais você conhece, mais você sabe, aqui eu posso usar alicate, aqui eu posso usar chave de fenda.
E a mesma coisa no processo, quando você vai conhecendo as ferramentas, você sabe para que elas servem, para que elas funcionam, que tipo de problemas elas resolvem, você sabe qual que você tem que usar. E aí o cliente apresenta um problema e você fala, ah não, aquela ferramenta ali eu conheço. Então por isso que é importante estudar um conjunto de ferramentas, aplicar em si próprio para ver o efeito que a ferramenta trouxe na sua vida, se mudou algo, se não mudou, para depois você se sentir mais seguro para utilizar no cliente. Aí você vai conseguir criar esse raciocínio de você descobrir qual é a melhor ferramenta. Mas se você não conhece as ferramentas, se você não aplicou as ferramentas em você primeiro, você não vai conseguir ter essa lógica, você não vai conseguir descobrir essa resposta, porque daqui não é uma resposta que eu posso te dar, é uma resposta que você tem que aprender a encontrar. Para você aprender a encontrar ela é conhecendo as ferramentas. Muito bem, mais uma pergunta da Andrea então, que é: e se o paciente chega com um problema no qual eu padeço do mesmo e não conseguir resolver essa situação comigo mesma? Será que eu poderei ajudar? Será que eu posso ajudar o cliente com algo que eu não resolvi em mim ainda? A resposta é depende, depende muito. Porque quando a gente fala de PNL, a gente precisa entender a diferença entre foco e perspectiva. Nós temos aqui um copo, então nós estamos focando no copo, tanto eu estou olhando para o copo, quanto você está focando para o copo. Nós dois estamos focando no mesmo objeto. Porém, nós temos perspectivas diferentes, você está vendo o fundo do copo, e da minha perspectiva eu vejo a boca do copo. E o que isso muda? Isso muda que quando você muda a perspectiva, você pode ter opiniões diferentes, você pode ter impressões diferentes, você pode observar as coisas de uma forma diferente e ter conclusões diferentes. E na PNL o que a gente faz? Justamente isso, nós ajudamos as pessoas a mudar a perspectiva delas e às vezes isso daí soluciona o problema. Como o caso, por exemplo, de uma cliente minha. Vou dar um exemplo bem simples que a gente resolveu ali em 2 minutos no final da sessão. Ela falou, eu tenho medo disso, e eu resolvi lá. Ela falou para mim que ela tinha medo de andar de carro numa cidade aqui, porque uma vez ela foi nessa cidade, e a cidade ela é bem movimentada, e aí o carro dela afogou, e aí ela ficou parada ali no meio, um monte de carro começou a buzinar, virou aquela situação incontrolável. E isso daí assustou ela, e ela não gostava mais de voltar para essa cidade e dirigir dentro dessa cidade. Ou seja, ela tinha uma situação que era o problema ali, o carro com problema, e ela parada ali dentro da cidade, e a perspectiva dela daquela situação, que era todo mundo buzinando, aquela situação caótica. A gente utilizou a dissociação. O que é dissociação? Uma ferramenta onde você faz a pessoa se observar de fora. Quando ela estava se observando de fora, ela mudou a perspectiva. Então ela se imaginou vendo ela dentro do carro lá. Quando ela mudou a perspectiva dela, ela mudou a forma de pensar, mudou o sentimento, mudou toda a representação interna dela, então ela mudou a sensação. E isso daí ajudou ela depois a perder o medo. De ir lá e andar nessa cidade. Depois ela começou a andar normalmente lá e acabou. Só porque ela mudou o medo, ela teve um aprendizado diferente. Não, se o carro quebra ali, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente descer e ligar o pisca-alerta do carro e pedir pro pessoal passar para frente. Problema nenhum. Ou seja, teve uma visão diferente. Na PNL nós vamos fazer isso, mudar a perspectiva. Então por isso que depende. Talvez a pessoa esteja vivendo algo que você nunca viveu, ou que talvez você não superou em você. Então aí ela está vivendo isso, você vai utilizar as ferramentas para ajudar ela a mudar a perspectiva, e só as ferramentas às vezes ajudam a resolver. Mas eu falo depende por quê? Porque às vezes você muda a perspectiva da pessoa e às vezes a pessoa não consegue resolver o problema. E aí, o que ocorre? Se a ferramenta da PNL não resolveu, aí você pode cair na tentação de querer dar a sua opinião. Que é quando você coloca o seu mapa no negócio. E se você for dar a sua opinião em algo que você não superou, provavelmente você vai prejudicar o cliente. Então é aqui que está o depende, quando você vai dar a sua opinião. Mas se você estiver fazendo uma sessão de PNL redondinha, que é onde você não coloca a sua opinião, que nem eu fiz uma sessão Canate, que eu não coloquei minha opinião sobre nada, eu fui fazendo perguntas para extrair as opiniões delas, extrair a informação dela. Quando você faz redondinho, você pode até lidar com a situação, porque você não está colocando o seu mapa. Mas se cai para uma sessão de mentoria, por exemplo, ou algo onde a pessoa está pedindo a sua opinião de fato, aí é complicado você lidar com isso. Porém, eu recomendo justamente que faça isso, que lide com a situação entendendo que você não é a resposta. Você não é a resposta, eu não sou a resposta está dentro da pessoa. E a gente vai utilizar as ferramentas da PNL para fazer a pessoa descobrir a resposta. E numa dessa você pode até mesmo resolver si mesma, ajudar você com a situação que você está vivendo. Porém, se você realmente está ali, está sentindo que está muito insegura, está algo muito ruim, está bem desconfortável mesmo, eu recomendo que abra o jogo e fale, olha, eu também tenho essa situação assim, já vivi isso, não estou me sentindo confortável para fazer. Mas se você perceber que está confortável para fazer, pode fazer. Porque também uma coisa que pode acontecer é você acabar
acessando esse estado também. A pessoa está falando de um momento difícil, aí ela entra no estado emocional de tristeza, e talvez você lembre, você entra no estado emocional de tristeza também, aí existe a transferência, às vezes a contra-transferência, e aí você se prejudica, a pessoa se prejudica. Mas se você conseguir manter a neutralidade, a imparcialidade, e está sempre entendendo que a questão é fazer a pessoa mudar a perspectiva, dá para lidar sim com algumas situações. E depois outra pergunta ainda da Andréia aqui, se o paciente chegar e colocar a sua situação e disse que já sabe teoricamente como seria tudo o que deveria fazer, mas não consegue colocar em prática, como que devemos proceder? Bom, se ele sabe teoricamente tudo o que tem que fazer, ele não sabe porcaria nenhuma, porque teoria não serve para nada, teoria não serve para nada, ele não sabe nada, ele está mentindo para ele mesmo. Então como tem que fazer? Estruturar e colocar um passo a passo, qual que é a primeira etapa e começar a fazer. E aí quando ele vai entrar em ação, quando está entrando em ação, aí sim pode acontecer algumas coisas, ele pode encontrar algumas barreiras, que as barreiras às vezes pode ser a procrastinação, pode ser algum sabotador. Então se ele começou a entrar em ação, você estruturou um passo a passo, ele começou a entrar em ação, e aí está acontecendo uma coisa, aí você tem que ir na raiz do problema. Eu fui lá e comecei a procrastinar. Às vezes tem algum sabotador por detrás. Aí você utiliza a ferramenta, uma que eu gosto muito, é para você entender o modelo da experiência humana dele. Quais são os pensamentos que ele tem na hora que ele vai procrastinar, quais são os sentimentos, quais são os comportamentos e em que situações específicas ele começa a procrastinar. Quando você faz esse levantamento, você ajuda a pessoa a se autoanalisar, a levantar ali a programação mental dela e depois você pode trabalhar para ressignificar. Então, identificou, está entrando em ação, está travando, vai lá e faz um diagnóstico para entender a raiz do problema. Sai da superfície do sintoma e vai para a raiz do problema. Perfeito? Muito bem, vamos para outra pergunta de outra aluna agora. Essa pergunta agora é da Valquíria. A Valquíria ela perguntou: bom dia Silas, sou aluna e também estou no seu grupo do WhatsApp, um grupo de alunos, bacana. Minha pergunta é: como mostrar para as pessoas que elas necessitam de ajuda, de atendimento em PNL? Tipo, como que a gente faz para mostrar a dor do cliente para aí gerar a necessidade de atendimento? Ou seja, ela quer mostrar a dor do cliente, mostrar para a pessoa que ela precisa de atendimento em PNL. E isso normalmente, na minha opinião, é o caminho extremamente mais difícil de você mostrar ali a dor da pessoa. Porque o cliente ele tem 3 características. A primeira, ele tem que estar fora da zona de conforto, ou seja, ele tem que estar querendo mudança. Mas Silas, a pessoa está ali, eu acho que aquela situação que ela está vivendo é ruim. A pessoa quer mudar? Não quer. Ela não vai mudar. Então, se ela não está fora da zona de conforto, como é que eu faço para mostrar para a dor do cliente? Às vezes, a dor está confortável para ele, talvez é o que ele quer para a vida dele. Então, quando você está tentando mostrar a dor para o cliente e ele não está vendo a própria dor, é porque ele está vendo uma zona de conforto. Então, é muito difícil, às vezes, mudar isso. Então, primeiro ponto, foca em encontrar pessoas que já sabem que tem a dor. As pessoas que sabem que estão tendo um problema, as pessoas que querem mudar, as pessoas que querem crescer. Porque as pessoas que não querem crescer, elas não vão crescer. Nós não somos manipuladores, nós não manipulamos alguém. Se você está querendo, às vezes, fazer uma pessoa que está ali, numa situação que talvez você não gostaria de estar vivendo você, mas está vendo que a pessoa está ali, você está querendo que ela muda, você está tentando manipular ela. E a PNL não é isso. Então, o primeiro ponto é encontrar pessoas que estão querendo a mudança, ou seja, pessoas que estão buscando a mudança, né? A gente que busca as pessoas e fala, não, você tem que mudar. E as pessoas que vêm falam, olha, eu quero mudar. Aí você fala, olha, eu tenho uma ferramenta que vai ajudar você a se autoajudar. Outra questão é a renda familiar correspondente. Então, dependendo do valor que você cobra, você tem que avaliar a renda familiar. É um valor que a gente entende aqui para um processo com 10 sessões é em média de 10 a 25% da renda familiar. Então, se você está conversando com famílias que ganham em média R$10.000 por mês, um valor que você vai conseguir vender com bastante tranquilidade é entre R$1.000 e R$2.500 por um processo com 10 sessões. Então, conforme a renda, você vai poder ter uma escalabilidade do valor que você pode cobrar. Então, um fator interessante é isso. Então, muitas pessoas estão tentando vender por um valor, às vezes, muito alto para o público-alvo que estão alcançando e também não bate. Mas não adianta a pessoa ter a renda familiar e estar na zona de conforto também. E outro ponto extremamente importante que é interesse ou conhecimento na área. Se a pessoa não tem interesse na área, não se interessa em PNL, não se interessa pelo poder da mente, não se interessa por psicologia, não se interessa pelos assuntos que estão relacionados a isso, não se interessa por desenvolvimento pessoal, não se interessa por liderança, por relacionamento, se ela não se interessa por isso, o que você vai ter que fazer? Que é aí que eu falo que é o caminho mais difícil. Você vai ter que educar ela. Vai ter que fazer a pessoa gostar disso. E para você fazer uma pessoa gostar disso, você pode levar anos. E talvez a pessoa pode ser que ela nunca goste. Talvez a questão de você tentar fazer a pessoa gostar, ela vai começar a odiar.
ou vai começar a odiar. Isso existe muito, eu vejo às vezes o pai tentando, a mãe tentando enfiar algo no filho, fazer ele gostar, e o filho começa a odiar. E a mesma coisa acontece é tentar fazer essas pessoas aí, mostrar a dor para elas. Não, você tem que gostar disso, e vai ficar impertinente. Então o segredo às vezes não é você ir lá e, como que eu faço para mostrar que essas pessoas estão precisando de ajuda? A questão não é focar nessas pessoas, é focar nas pessoas que sabem que estão precisando de ajuda. Aí sim você começa a mudar todo esse jogo. E as características são essas. Tem que estar fora da zona de conforto, ou seja, ela tem que estar querendo mudança, tem que ter uma renda familiar correspondente dentro do valor que você está cobrando, e ela também tem que ter interesse em conhecimento na área, porque eu conheço pessoas, empresários mesmo, que estão ali com problema, estão com a empresa às vezes com certas dificuldades, estão querendo se desenvolver, mas não se interessa na área, então eles não vão buscar esse tipo de ajuda, vão buscar outro tipo de ajuda. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, entende? Mas tem que ter interesse nessa área e saber, a pessoa tem que saber que isso também pode ajudar ela. Se ela não souber isso, não partir dela, vai ser difícil você tentar enfiar a goela abaixo dessa pessoa. E quanto menos contato com a pessoa na área, mais difícil vai ser a conversão. E o que é mais indicado no começo? O mais indicado no começo é você se conectar com grupos de pessoas que se interessam, pessoas do nicho. Então você vai lá, você se conecta com grupos de pessoas, grupos de palestras, grupos às vezes online, como grupo no WhatsApp, para estar conectado com essas pessoas. E também se conectar com nichos do interesse, que eu vejo muitos profissionais fazendo isso. Então, PNL para emagrecer, vai lá e começa a participar de lugares onde as pessoas se encontram para falar sobre essas coisas. O PNL para vendas, começa a participar com seminários de vendas, ou seja, você pega PNL, que é algo que algumas pessoas podem ser que não conheça, e vai para um nicho, vendas, onde tem muitas pessoas. E aí você relaciona, aí você consegue aprofundar isso. Então, uma forma talvez de você ajudar a abrir os olhos dessas pessoas seria justamente esse, relacionando com algo do interesse delas. Lembrando que se tentar enfiar por goela abaixo, não vai descer. E depois, o caminho mais difícil mesmo é você produzir conteúdo. Que é justamente o que eu estou fazendo aqui, porque quando eu produzo um conteúdo desse, quando outra pessoa, outro profissional vem e produz conteúdo desse, vai educando as pessoas, aí a gente está fazendo um trabalho para abrir mais a mente das pessoas, para mais pessoas se interessar por isso, para mais pessoas descobrir o poder disso. E você pode fazer isso sim, é interessante você fazer isso. Então você que está assistindo, eu recomendo que você comece a fazer isso, que você comece a divulgar mais sobre isso, porque quando você faz isso, você está mostrando novas possibilidades para as pessoas, você está ajudando mais pessoas, e quanto mais pessoas interessadas nisso, melhor fica para todo mundo. Mas esse caminho de você produzir conteúdo é o caminho mais difícil, porque você vai produzir uma certa quantidade de conteúdo e vai ter um resultado menor no começo. Então a recomendação para quem está começando como profissional é focar em pessoas que já se interessam, ao invés de tentar alcançar as pessoas que estão fora do mercado, ou então misturar com algum nicho, se conectar com outros nichos. E muito bem, mais uma pergunta que nós temos aqui é a pergunta da Ana Paula, que é uma pergunta muito boa, que é como dar o pontapé inicial e dar sequência a tudo isso. Como que a gente faz para dar então o pontapé inicial, para começar a se posicionar no mercado, a começar a fazer atendimento? No primeiro momento, essa estratégia do depoimento, coloca um valor, R$1.000, R$2.000, não adianta querer cobrar valor muito caro, se você estiver no começo, as pessoas vão olhar para você e vão até dar risada. Você precisa cobrar um valor que você realmente está valendo, e não é o valor que está valendo na tua cabeça ou o valor que alguém falou para você colocar. É o valor que você realmente gera de resultado na vida da pessoa. É o valor de problemas que você consegue resolver na vida da pessoa. Não coloca um valor justo. O valor justo de acordo com o teu tamanho, de acordo com a sua capacidade de resolver problemas. Você sabe resolver problemas que vai dar 100, 200, 300 mil reais de lucro para uma empresa, cobrar 20, 30 mil reais está tranquilo. Percebe a diferença? Agora, se você está resolvendo ali problemas que vai dar R$1.000, R$2.000 de lucro, vai resolver um problema ali que para a pessoa o valor daquilo lá é R$1.000, você está querendo cobrar R$10.000, você não vai vender. Então, o primeiro ponto é cobrar um valor justo e trabalhar com depoimentos. Troque um desconto por um depoimento. Peça um depoimento em vídeo, se a pessoa tiver dificuldade para gravar, que muitas pessoas têm, peça em texto, peça em áudio, peça depoimento. Que são esses depoimentos que vai começar a construir a sua jornada, que vai começar a construir a sua autoridade. E uma coisa que você precisa fazer com extrema importância é atender. Entrar em ação. Muitas pessoas se formam e não começam a atender. E espera 3 meses para começar a atender, esfria, esquece o que aprendeu e pum, jogou
jogou dinheiro fora. Você precisa começar a atender agora. Pelo menos uma pessoa por semana. Silas, eu não tenho tempo. Então para até de assistir esse vídeo, você está perdendo tempo de fato. Vai fazer outra coisa mais importante, outra coisa mais interessante da sua vida. Se você não tem tempo para encontrar pelo menos 1 hora por semana, se você não tem tempo para mudar a sua vida, se você não tem tempo para seguir essa jornada, já para agora, para de perder tempo, para de se auto-enganar. Mas se você realmente quer mudar a sua vida, você precisa atender. Não tem outro caminho. Não tem. Não é, eu vou fazer mais um curso. Não tem. Eu conheço as pessoas que têm sucesso e elas começaram a entrar em ação. Não tem outro caminho, desculpa, não tem. Então, começa a atender. Coloca 1 vaga na agenda, 2 vagas na agenda e toda semana, não é semana sim, semana não, toda semana você precisa de um atendimento. Para você poder fortalecer esse músculo, porque o profissionalismo ele vem com a prática, quando você vai lá, quando você atende, quando você supera os desafios, porque a hora que você for fazer a primeira sessão vai ter uns desafios, vai ter um pouco de desconforto, vai sair da zona de conforto, a hora que você vai lá e supera esses desafios, você cresce, e aí você se torna um profissional. E não adianta, eu sei que às vezes as pessoas ficam tentando negociar na própria mente, tentando encontrar outro caminho, mas não tem. Não tem. E você pode até tentar acreditar em algum outro caminho, aí você pode esperar mais 5 anos, mais 10 anos, você vai chegar lá na frente e vai ter outra pessoa te falando, não tem outro caminho. O caminho é esse, começa a atender, é assim que dá o pontapé inicial em tudo. E uma coisa muito importante que eu quero dizer para você, você pode baixar, vai ter as ferramentas lá para você poder baixar, para você poder fazer o download. Se você não se inscreveu e está assistindo até agora, se inscreve no canal, aproveita, clica aí no sininho, isso ajuda. Eu quero trazer conteúdo de qualidade para você, eu quero trazer coisas para transformar a sua vida, eu quero que você possa utilizar isso daqui para agregar na sua jornada. Então se inscreve no canal, vem fazer parte dessa equipe de pessoas que está treinando o cérebro, que está se desenvolvendo. Também eu quero te lembrar que as ferramentas estão aí, está tudo esses PDF, como eu te disse, isso daqui eu poderia cobrar. Eu conversei com a Nath, amor, cobra, não cobra, porque um conteúdo desse, dá essas ferramentas de graça. Eu falei, não, vamos dar de graça. Beleza, vamos fazer um negócio aqui para realmente agregar. Então tá lá para você, não estamos cobrando nada por isso, vai lá, então aproveita e baixa. Começa a utilizar, organiza o seu atendimento, começa a ganhar dinheiro, começa a transformar vidas, começa a mudar o mundo, mudando primeiro você, entrando em ação. E mensagem importante é, se você gostou disso, nós estamos organizando um curso completo. A gente não sabe o nome ainda certo, a gente está no processo de brainstorm, de organização, mas vai ser um curso onde o que eu vou te ensinar é como que você sai do zero até 10 mil reais por mês, atendendo com PNL, como coach, para você se estruturar, mesmo que você esteja ali no zero. Qual que é o passo, o que a gente fez a gente terminou a formação de coach há 2 anos atrás, no outro mês a gente está vivendo somente disso. Como que faz para ter uma transição rápida, qual que é o melhor caminho, como faz para se posicionar, para gerar autoridade e poder ir galgando e crescendo, fazendo um trabalho sério, gerando resultado, para não ser aqueles coach palhaço que os outros falam, que só falam um monte de porcaria, mas o cara não tem nada na vida dele, que não conseguiu construir. Como que você faz para construir uma jornada de sucesso mesmo? Como que você faz para fazer o primeiro atendimento, para dar continuidade no processo? Como que você faz para criar estratégias recorrentes de captação de cliente? Quais são as melhores estratégias? Vou responder tudo isso. Se você gostou dessa aula aqui, você se prepara, porque nesse curso vai ter muito mais. Eu vou querer entregar muito mais. Aqui eu dei 1000%, no curso eu vou dar 10.000% de mim. Para você realmente pegar isso daí e mudar a sua vida. Então se prepara, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, provavelmente vai ser quando? Fevereiro? Em fevereiro, não estamos com datas precisas ainda, mas em fevereiro de 2020 é provável que esse curso esteja no ar. Se prepara e se já passou de fevereiro, talvez vai ter um link do curso aí embaixo também para você poder participar. Se não, se ainda não está em fevereiro, já baixa a ferramenta lá para você poder transformar a sua vida e começar a transformar a vida de outras pessoas. E é isso, gratidão para você. Eu sei que foi uma aula extensa, mas os alunos pediram para mim, falaram que queriam. Eu falei, então vou fazer um negócio para resolver esse problema. E eu recomendo que você assista várias vezes para você realmente aprofundar, se estruturar, se organizar nisso. Espero que tenha agregado bastante na sua vida e a gente se vê na próxima aula. Gratidão.